Aí vai. Muito bem. Então aqui a gente inicia. Mais uma vez, boa noite a todos. E agora sim vou. Então, César. Boa noite, César. Vamos começar então a transmitir, a compartilhar. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Bem. Começamos aqui então com essa proposta, né? De como trabalhar o TCC ou o trabalho final de grau, que é a mesma coisa, de uma forma que ele seja direto, significativo, relevante, conciso, claro. São algumas orientações, né, para a gente ir ajustando. A primeira questão que aborda aqui, eu acho isso bastante importante, é que o projeto de pesquisa ele não nasce tanto da inspiração, quanto ele nasce da própria estrutura do projeto. Então, a partir do ano que vem, ou do final desse ano, vocês já começarão a se preocupar com o trabalho final do curso, mas para que esse trabalho possa ocorrer e se desenvolver bem, rápido, é necessário que esse projeto também seja feito de uma forma consistente. E a consistência desse projeto obedece muito mais a fatores metodológicos do que grandes ideias, né? Vamos dizer assim, capacidade de imaginar ou intuir certos temas extraordinários, uma grande ideia. Não é necessário nada disso. É um trabalho muito mais de engenheiro do que de arquiteto. Então, é um trabalho que a gente tem que construir de uma forma consistente, calculada, planejada, para que depois, sim, o trabalho que vocês vão fazer o ano que vem, ou a partir do final desse ano, ele aconteça de uma forma também consistente, coerente, rápida. Boa noite, Noe. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. E uma coisa que a gente pode utilizar, esse critério Feiner, né? Que em inglês dá essa ideia de que está tudo excelente, está tudo bem, mas aqui ele representa, né? Cada letra representa uma ideia que a gente deve ter quando a gente vai construir o nosso projeto, né? O F de factível, o I de interessante, o N, na verdade, de inovador, em inglês, né? O E de ética e o R de relevante. Para que o projeto seja factível, eu tenho que entender que aquilo que eu quero pesquisar e que vai necessitar coleta de dados, eu tenho que corroborar, né? Eu tenho que comprovar que eu vou ter acesso aos dados. Se eu quiser, por exemplo, medir percepção de estudante, ou percepção de professores, ou rendimento, ou eficácia de alguma coisa, eu tenho que poder ter acesso a essa alguma coisa, ou professores, estudantes, notas, para poder juntar os dados.
Então, a factibilidade, ela tem relação com a capacidade de acessar os dados, também do tempo disponível que eu tenho para pesquisa, né? Se eu acesso aqueles dados e se eu posso acessar esses dados naquele tempo que eu tenho para fazer o trabalho. E se eu tenho os meios econômicos, por exemplo, imaginemos que eu tenha que visitar a cidade de Leste. Os meus dados estão em Cidade de Leste, então eu tenho que viajar à Cidade de Leste, ficar uns dias lá, coletar dados lá. Eu tenho que ter também essa capacidade, essa solvência econômica que me permita ir lá no campo, né, e coletar os dados. Então, tudo isso está dentro dessa ideia de factibilidade que a gente deve pensar antes de começar a pesquisa. E também entender se aquele tema que eu estou desenvolvendo, né, que eu estou trazendo para a minha pesquisa, ele é um tema interessante. Ou seja, se ele desperta a adesão das pessoas, se as pessoas querem saber sobre aquilo, né, se de alguma forma ele chama a atenção das pessoas, principalmente do mundo acadêmico, mas das pessoas em geral. Né, ele tem que despertar um certo interesse, porque senão ninguém vai dar muita bola, né? Ninguém vai prestar muita atenção no meu trabalho. Também ele tem que agregar um pequeno fator de inovação. Ele não precisa ser algo completamente original, totalmente inovador, inusitado, algo nunca feito, nunca pensado, nem sequer imaginado. Ele não necessita isso. Mas ele tem que contribuir em alguma coisa, ainda que seja mínima, para uma melhor compreensão de algum aspecto dentro daquele campo que eu estou pesquisando. Então, se eu estou pesquisando um tema, o meu trabalho deveria vir ao encontro, né, aquilo que falta ou que não foi feito ou não foi bem feito e que eu posso agora aportar um grãozinho de areia dentro do conhecimento da área. As questões éticas são relevantes, né? Desde questões muito básicas, como, por exemplo, não contratar alguém para fazer o seu trabalho. Isso passa? Passa. Isso é complicado, é feio. Às vezes a gente não tem como provar que o aluno fez isso, mas a gente tem forte suspeita. E isso é suficiente para que a gente já não queira trabalhar com aquela pessoa, né? A gente já não queira ter muita relação com aquela pessoa, porque ali tem algumas questões éticas que não ficaram bem esclarecidas, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente está num mercado muito pequeno aqui no Paraguai, né, onde os trabalhos, eles surgem e a gente vai indicando o trabalho uns aos outros. Então, é importante que na formação de vocês aproveitem para realizar, integrar essa formação e não derivar esse esforço cognitivo, né, essa aprendizagem, esse crescimento profissional a outros, seja uma pessoa, seja a inteligência artificial. Então, a gente pode usar a inteligência artificial, mas a gente tem que saber como usar. A gente pode ter apoio de um professor mais experiente para fazer orientação, mas para fazer orientação, não para fazer o trabalho. Então, um orientador, a inteligência artificial, eles podem ajudar e são muito bem-vindos. Mas quando eles tomam a autoria do trabalho, então eles passam a ter um papel pernicioso, um papel complicado, dificultoso, antiético no desenvolvimento do trabalho. E, por fim, o trabalho deve ser relevante. Ou seja, os resultados do trabalho devem aportar alguma coisa.
né? Devem contribuir com alguma coisa, deve ter alguma importância. Então, se a gente usar o Feiner, a gente pode usar o Feiner para avaliar o trabalho como um todo, se ele é factível, interessante, inovador, ético e relevante, é muito importante. Assim como a gente pode usar também para verificar a pergunta da pesquisa, se ela envolve, né, questões factíveis, interessantes, inovadoras, éticas, relevantes, os objetivos da pesquisa também. A gente pode usar para microelementos dentro da pesquisa e para a pesquisa como um todo. Com relação aos objetivos, você sabe que os objetivos a gente sempre usa utilizando os verbos no infinitivo. Então, os objetivos começam com verbos de ação, como explorar, mapear, comparar, descrever, propor, analisar, listar, que mais? Determinar, classificar. Existe circulando na internet uma lista de verbos que vocês podem buscar, verbos para objetivos gerais e verbos para objetivos específicos. Ajuda. Alguns a gente encontra, inclusive, associado a taxonomias, como, por exemplo, a taxonomia de Bloom, que é muito conhecida, que começa dos elementos cognitivos mais básicos, como memorizar, até os elementos cognitivos mais sofisticados, né, que requerem maior uso das capacidades cerebrais, como avaliar, criar. Eles têm, para cada um dos seus segmentos, eles têm conjuntos de objetivos que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, se meu objetivo é analisar, eu vejo lá dentro da taxonomia de Bloom, todos os verbos, né, todos os objetivos, os verbos que eu posso usar para objetivos específicos que estão conjugados com analisar. É necessário fazer isso? Não, não. Ainda que às vezes os professores na mesa pedem por que não classificou na taxonomia de Bloom, mas isso não é necessário. Você pode fazer se isso te ajuda. Mas, de todo jeito, buscar verbos para objetivos gerais específicos na internet ajuda também você a construir os seus verbos de ação. O importante é que o objetivo geral esteja relacionado com a pergunta da pesquisa e que os objetivos específicos, eles sejam, no seu conjunto, escadas, degraus, etapas, patamares para a construção do objetivo geral. Então, os objetivos específicos são etapas práticas, necessárias para eu alcançar o objetivo geral. O objetivo específico não é nunca uma tarefa que eu tenha que fazer, e sim aonde eu quero chegar, né? Eu quero chegar lá em cima, mas antes de eu chegar no 5º andar, eu vou colocar um objetivo de chegar no 2º, chegar no 3º, chegar no 4º, chegar no 1º, no 2º, no 3º e 4º. Então, eu posso colocar objetivos escalonados para chegar no 5º andar depois. Isso tudo vocês podem também pesquisar na internet, tem muitos tutoriais em YouTube que explicam essa relação. Então, é importante entender que o objetivo geral se desdobra nos objetivos específicos e que estes são etapas para chegar naquele, né? O objetivo maior. Também que a gente pode ter uma pesquisa, ou seja, um conjunto de objetivos, ou um objetivo geral, que aponte para uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. O que vai determinar se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa? Basicamente, a pergunta da pesquisa e os objetivos, né? Se meu objetivo for compreender alguma coisa, se meu objetivo for relacionado com percepção e subjetividade, eu vou usar uma pesquisa
de abordagem qualitativa. Se eu for medir frequência, relacionar causa e efeito, né? Uma variável que, quando eu mexo nessa variável, ela impacta em outras variáveis, né? Tem uma relação de causa e efeito. Se eu for medir frequência, se eu vou usar dados numéricos, eu vou usar um objetivo quantitativo. Então, se nos qualitativos eu vou compreender, explorar, descrever, determinar, nos quantitativos eu vou testar, examinar relações, fazer estimativas. E aqui tem 2 exemplos, né? No qualitativo, como professores iniciantes lidam com a inclusão de alunos autistas. Veja que essa pergunta é uma pergunta que está focada na compreensão de um fenômeno. O fenômeno é a relação destes professores iniciantes com alunos autistas. Eu quero saber como é essa relação. Por isso, né, como é uma questão de compreender, está relacionado com experiências, contextos, né, eu vou na pesquisa qualitativa. Agora, se eu quiser saber a relação entre tutoria online e as notas de matemática, ou seja, tutoria online e notas, então eu estou estabelecendo uma relação de causa e efeito, porque eu estou dizendo, olha, eu estou partindo do pressuposto que a tutoria online tem um impacto nas notas de matemática, mas eu quero entender qual é esse impacto, qual é a relação que se estabelece. Então eu tenho que ir lá aplicar a tutoria online, né, que é a minha variável determinante, e ver o efeito disso na outra variável, que são as notas de matemática. Para isso eu vou usar uma pesquisa quantitativa. Outro elemento importante, falando ainda da introdução, é a justificativa. A justificativa, ela tem que ter uma relevância, né? O que justifica um trabalho é a relevância que esse trabalho tem em algum âmbito. Tem várias formas de apresentar essa relevância. Eu sugiro esta linha que trabalha com essa triple relevância, ou esse triplo aspecto de relevância. Uma que vai se relacionar diretamente com a questão profissional, a outra que vai se relacionar com a questão da ciência mesmo, do desenvolvimento da ciência, e outra que vai se relacionar com as questões sociais. Então, pensar a justificativa a partir de 3 relevâncias: pessoal profissional, para a ciência e para a sociedade. E eu vou apresentar, né, estas relevâncias e vou fazer a minha argumentação sobre essas 3 relevâncias. Como eu estimo estas relevâncias? Basicamente, eu faço uma pergunta, a minha pergunta de investigação. Eu pergunto para a minha pergunta o seguinte: se eu te responder, se isso que você está perguntando eu respondo, essa resposta, que relevância ela tem para mim como profissional da área? Que relevância ela tem para a ciência? Né? O que ela acrescenta para a ciência? E que relevância ela tem para a sociedade? Pensando a sociedade aí como a comunidade, de uma forma mais ampla, a comunidade científica, a comunidade escolar, os professores, os alunos envolvidos. Então, que é
o que é que agrega, né? O que é que acrescenta, o que é que traz para essas três esferas: social, científica e profissional pessoal. E é justamente indagando a pergunta, tirando dela uma resposta, né? Se eu te dou, se eu chego aqui a responder isso, se eu cumpro o meu objetivo geral, que relevância isso tem nessas três esferas. Então, eu respondendo isso, eu posso fazer a justificativa, né? Uma justificativa profissional, uma justificativa para a ciência e uma justificativa a nível social, argumentar isso e também justificar que a pesquisa é factível, né? Que a gente tem o tempo, as condições econômicas suficientes, né? O acesso aos dados suficientes para fazer a pesquisa. Então, a gente poderia falar que a metodologia, ela obedece um certo roteiro. Aqui a gente começa na abordagem, mas na verdade ela começa lá nos paradigmas, né? Às vezes os paradigmas afetam as pessoas, porque tem gente que acredita que ciência só se faz a partir dos paradigmas neopositivistas e que, portanto, todas as pesquisas têm que ter abordagem quantitativa. Já as pesquisas qualitativas, elas estão ancoradas em um paradigma socioconstrutivista. Né? Eu tenho um fenômeno, eu quero compreender aquele fenômeno. E então eu vou conversar com aquelas pessoas, né? Eu vou estabelecer relações com as pessoas para tentar, daquele fenômeno, construir um conhecimento. E as abordagens mistas, elas costumam vir de um paradigma pragmático, né? Onde você vai incorporar as duas vias, a qualitativa e a quantitativa. Então, a gente tem os paradigmas positivistas, socioconstrutivistas, pragmáticos, que vão estabelecer essas relações com as abordagens qualitativa, quantitativa e mista. Isso, então, quanto à abordagem, né? Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, mas quanto à sua natureza, ela pode ter duas naturezas. Ela pode ser básica ou aplicada. O que são as pesquisas básicas? São aquelas que somente desenvolvem teorias. Elas não têm nenhuma aplicação. Né? Não tem aplicação em sala de aula, não tem aplicação com aluno, não tem aplicação com professores. É simplesmente uma pesquisa básica que ela une teorias, ela junta teorias e dessas teorias ela extrai uma nova teoria. É muito incomum uma pesquisa básica a nível de graduação e mestrado, mas já é mais comum a nível de doutorado, uma pesquisa básica. Porque as pessoas têm mais repertórios, mais experiência, mais tempo. E as pesquisas aplicadas são aquelas que tratam de solucionar temas práticos. Então, quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa e mista, mas quanto à sua natureza, ela pode ser básica ou aplicada. Com relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória, quando aqueles objetivos não encontram antecedentes, pesquisas anteriores. Ela pode ser descritiva, que geralmente são descritiva e analítica. E como são descritivas e analíticas, essas pesquisas tendem a ser, vamos dizer assim, ter como base, na sua maioria das vezes, elementos textuais
e na maioria das vezes elas são qualitativas, mas não necessariamente elas serão sempre qualitativas, e as explicativas, que partem de fenômenos, números, dados, e que tendem a ser, na maioria das vezes, pesquisas quantitativas. Tendem a ser. Então, quanto à abordagem qualitativa, quantitativa mista, quanto à natureza básica e aplicada, quanto aos objetivos exploratória, descritiva e explicativa. Logo, a gente tem os procedimentos, que são os métodos que a gente adota para fazer a pesquisa. Nas pesquisas qualitativas, nós temos estudo de caso, etnográfica, fenomenológica, pesquisa-ação, narrativas de vida, bibliográficas, documentais. E nas quantitativas, nós temos as experimentais, as quase experimentais, as não experimentais. As experimentais são aquelas que são todas elas apoiadas em estatística, descritiva e inferencial, todos os processos são aleatorizados, as amostras. No caso das quase experimentais, as amostras não são aleatorizadas, ela tem o mesmo rigor, mas quando você seleciona a amostra, você seleciona por conveniência e não por aleatoriedade. E tem aquelas não experimentais, que é muito comum fazer encuestas, não, surveys. Você faz um monte de perguntas com escala, manda para um grupo de pessoas e depois você vê os dados. Então, dentro das quantitativas, tem aquelas que são mais duras, né, mais estruturadas, mais rígidas, como as experimentais, até as menos rígidas, que são as de enquetes. E nas qualitativas você também tem diversas possibilidades de procedimentos. Nas mistas, você vai misturar procedimento de duas naturezas, né? Um procedimento qualitativo e um procedimento quantitativo. E depois a gente ainda tem as técnicas de coleta de dados. E depois você ainda tem os instrumentos de coleta de dados. Né? Você tem a técnica de coleta e para executar essa técnica você cria um instrumento de coleta de dados. Evidentemente que há um encadeamento entre todas essas partes, né? Parte lá da pergunta, a pesquisa vai partir da pergunta. A pergunta ela vai orientar o objetivo. E os objetivos vão determinar o método. E o método vai determinar os procedimentos, os instrumentos e a coleta de dados. E tudo isso tem que estar, logicamente, encadeado. Então, é muito complicado quando você faz uma pesquisa qualitativa apoiada em dados numéricos. Não é possível. Ou você quer fazer uma pesquisa quantitativa e você usa entrevistas, né? Eu já vi gente usando formulário, questionário, né, enquetes, para fazer pesquisa qualitativa. Para fazer pesquisa qualitativa, que você tem, não sei, 15 pessoas, 10 pessoas, 10 alunos, 15 alunos, 20 ou 20 professores, por que você usa questionário numa pesquisa qualitativa? Você tem que usar uma entrevista, você faz um grupo focal. Não usa um questionário. Um questionário é para você fazer para 200 pessoas, 150 pessoas, 70 pessoas, né? Um número maior de pessoas. Se você vai usar para poucas pessoas, faça entrevista, faça grupo focal. Tem umas técnicas que são mais coerentes, né? Se você, na pesquisa qualitativa, você quer justamente
entender a percepção das pessoas, captar o aspecto subjetivo. O questionário é o pior instrumento para isso. É muito melhor você conversar com as pessoas. Se você tem uma, duas pessoas que são as tuas fontes de dados, vamos dizer que a tua unidade de análise sejam alunos com uma certa condição. Você vai ver, tem 2 alunos. Se tem 2 alunos, não dá nem para fazer grupo focal, tem que fazer entrevista, ou você vai fazer narrativa de vida, né? Trabalhar o biografismo. Você vai ajustar também o seu método à sua realidade dos dados. Então, você tem que pensar quais são as condições de coleta de dados, né? Que acesso a dados você tem, para que também você possa pensar se a sua pesquisa vai ser qualitativa, quantitativa, né? Ou seja, se por um lado é o paradigma que determina se a pesquisa é qualitativa, quantitativa ou de método misto, né? Se o teu paradigma é positivista, quantitativa, se é socioconstrutivista, qualitativa, se é pragmático, método misto, se por um lado está essa relação, por outro lado também está a fatibilidade da pesquisa. Se você não consegue os dados, ou você consegue os dados de uma maneira limitada, você às vezes tem que ajustar a tua pesquisa a essas condições dos dados também. Então, se você tem 2 alunos ou 1 aluno, pode fazer estudo de caso, pode fazer etnografia, mas talvez combine mais fazer história de vida, autobiografia, essas coisas que tem que pensar antes e que vale a pena conversar com o tutor antes mesmo de começar a pesquisa. E agora a gente está querendo definir a introdução, né? Fechar bem a introdução. E a introdução, a gente pode usar 2 figuras, ou a figura do funil ou da pirâmide invertida para pensar a introdução. Na verdade, a gente vai acabar a introdução, a gente vai fechar a introdução somente, vamos dizer, no final do trabalho. O que a gente está fazendo agora no projeto é um esboço de introdução, né? Que depois a gente vai deixar de lado, porque a gente vai focar muito mais, né? De fato, essa introdução vocês já trazem do ano passado, né? Agora vocês vão fazer um pequeno ajuste nessa introdução, porque o que vocês vão focar mesmo é a revisão bibliográfica. E depois da revisão bibliográfica, depois que avançar a revisão bibliográfica, método, que quem sabe até mesmo o resultado, é que vocês vão voltar para finalizar a introdução. Mas só para lembrar, né, que a introdução ela tem esse formato, né, invertido. Também por isso que a gente não vai perder muito tempo aqui na introdução, né? A gente não vai... Essa aula e a próxima, para logo a gente entrar na revisão bibliográfica, onde a gente vai ficar a maior parte do tempo, né? Para construir realmente o trabalho, né? O projeto. A introdução, ela pede o momento da contextualização, que é quando você apresenta o seu tema, e que você traz aquelas referências clássicas que vão definir os conceitos do seu tema. Então, se você está falando da aplicação da aula invertida no ensino do português como língua estrangeira, então você tem que definir na conceitualização o que é aula invertida e o que é aula invertida no ensino de línguas. Se você achar aula invertida no ensino de português como língua estrangeira, é excelente. Se não achar, você vai pegar aula invertida no ensino de línguas. E você vai ter que definir isso a partir dos referentes, né, daquelas principais fontes, aquelas principais referências que você vai encontrar dentro da sua área. Como você pode fazer isso? De diversas formas, lendo artigos e vendo lá nas referências bibliográficas quem são aqueles autores que mais aparecem, os que mais se repetem, quem são as autoridades. Você também pode ir lá na inteligência artificial
e pedir para ela trazer para você quem são os principais autores dentro da área. Então, por favor, me diz aí quem é o expert em aula invertida. E quem é o expert em aula invertida no ensino de línguas. E quem é o expert na aula invertida no ensino de português como língua estrangeira. E ela vai te dar lá os autores, e você vai buscar os trabalhos deles, vai dar uma lida, e aí você vai definir o que é aula invertida, o que é aula invertida no ensino de línguas, o que é aula invertida no ensino do português. Vai fazer isso em alguns parágrafos. No caso do projeto, você vai fazer isso em 3, 4 parágrafos. Pouco, rápido, assim, conciso. E essa é a contextualização. O que é a contextualização? É explicar o tema, por que você está pesquisando aquele tema, trazer as definições desses conceitos, explicar por que isso é relevante, por que trabalhar esse tema é relevante de uma forma básica, você ainda não está justificando, você só está comentando a relevância do tema, né? Por isso que aí diz relevância do tema de forma ampla, né? Não está justificando, mas dizendo, né? Por que isso impacta, porque você dá aula e você usa esse método, não sei, você vai colocar lá de acordo com o teu contexto. E depois, o problema que vai estar dentro da problematização ou da contextualização do problema. E aí, ele vai ter uma proximidade com a própria pergunta. Claro que a pergunta, ela não está totalmente definida, mas depois de fazer a contextualização e a gente lê 2, 3, 4, 5 artigos, e a gente anotar coisas, a gente já vai ter um certo questionamento, porque a gente vai pensar, olha, eu podia aplicar isso na minha aula, será que isso funciona? E se eu fizer isso aqui, será que isso vai ir bem? Será que eu poderia fazer isso outro? Né? Então a gente vai, na medida que vai desenvolvendo o repertório e vai conhecendo mais, e vai aprofundando mais, a gente também vai tendo dúvidas genuínas, né, sobre o que a gente pode fazer. A gente vai anotando essas dúvidas, 10 dúvidas, 15 dúvidas, 20 dúvidas. Depois eu vejo, né, uma forma de sintetizar isso, ver o que é mais relevante, e eu já tenho uma ideia de pergunta de pesquisa. Poderia perguntar se a aula invertida no ensino de português melhora o rendimento das notas dos alunos, por exemplo. Vê que se eu falo melhora o rendimento dos alunos em termos de notas, eu já estou indo para uma pesquisa quantitativa, né? Estou encaminhando para uma pesquisa quantitativa. Ou eu posso dizer, será que a aplicação da aula invertida melhora a percepção de aprendizagem dos alunos? Aí já estou indo para uma pesquisa qualitativa, que eu vou medir a percepção, não as notas. Então, eu posso fazer essa pergunta e depois eu posso ir lá no Google Acadêmico, ou posso ir na base Cielo, ou posso ir na base Scopus, e buscar, com as palavras da minha pergunta, né, usando os termos da minha pergunta, eu posso buscar as pesquisas dos últimos 5 anos. Então, eu busco as pesquisas dos últimos 5 anos, faço isso que a gente já viu no ano passado, eu coloco numa tabelinha, coloco lá o problema, o objetivo, o método, o resultado, as lacunas, coloco lá uns 20, 30 artigos para a inteligência artificial preencher a tabela para mim, vejo na tabela o que está mais próximo do que eu quero pesquisar, pego essas pesquisas, leio, comento esses trabalhos na problematização e explicito quais foram as lacunas desses trabalhos. O que esses autores recomendaram para a pesquisa futura, as limitações que eles declararam no trabalho deles, as próprias lacunas que a inteligência artificial apontou no trabalho, que eu verifiquei, eu li, eu verifiquei, aquilo está lá mesmo, corresponde. Eu coloco essas lacunas porque aí eu vou depois ajustar a minha pergunta a essas lacunas. Ao fazer isso, ao ajustar a minha pergunta a essas lacunas, eu estou endereçando, né, eu estou apontando a minha pergunta para aquilo que ainda não foi feito.
Porque se eu pego as pesquisas dos últimos 5 anos, são as pesquisas mais atuais. E elas tendem a incorporar as pesquisas anteriores. E se essas pesquisas dos últimos 5 anos, que incorporam as pesquisas anteriores, elas mostram que há alguma coisa, ou que não foi bem feita, ou que não foi feita, ou que foi feita, mas precisa ser confirmada, e eu vou lá e entro nessa área, eu estou, então, criando uma novidade, né? Eu estou entrando num campo, estou dando uma contribuição inovadora para a área. O que já vai criar uma justificativa, né? Eu vou poder justificar a nível da ciência, e talvez a nível profissional também, e talvez a nível social, né? Se eu vou já construindo essa relação, né? Eu já vou entendendo essa relação, eu já vou criando ali os meios para minha justificativa também. E aí eu vou colocar a minha pergunta da pesquisa e a partir daí vou criar meu objetivo geral. Eu posso colocar também perguntas orientadoras, né? Perguntas que levem a minha pergunta geral e que vão dessas perguntas orientadoras, surgirem os objetivos específicos. E os objetivos específicos têm que ser uma construção para o objetivo geral. E aí eu já posso também construir minha justificativa e colocar na própria introdução a estrutura do trabalho. O tema 1 desenvolve a introdução, os objetivos. O tema 2 é o quadro teórico, que vai trabalhar os seguintes temas, né? O tema 2.1, o tema 2.2, o tema 2.3. Como eu já vou saber quais são esses temas que eu vou trabalhar? Muito simples, pelos objetivos. Se meus objetivos específicos, se eu tenho 3 objetivos específicos, um deles não sei, vamos dizer aqui, verificar a eficácia da aula invertida no ensino de línguas. Então, eu já sei que um dos temas do meu quadro teórico vai ser a eficácia da aula invertida no ensino de línguas. Porque se esse é o meu objetivo, e depois eu vou coletar dados para provar que eu cheguei nesse objetivo, eu vou ter dados com relação a esse objetivo, eu preciso ter um conjunto de argumentos teóricos que vão respaldar os meus dados, vão dialogar com os meus dados, né? Ou seja, eu vou ter os dados e lá no resultado, quando eu colocar os dados e fizer a discussão, eu vou fazer a discussão destes dados com base nesse conjunto de teorias que estão no quadro teórico. Ou seja, o quadro teórico ele vai ser relevante para determinar os instrumentos que eu vou utilizar para a coleta de dados e ele vai ser fundamental para criar o diálogo lá na discussão dos resultados. Então, se eu já tenho um objetivo e eu vou ter que comprovar esse objetivo com os dados, eu já posso criar a base teórica que vai possibilitar a discussão desses dados. Então, assim, eu vou ter para o objetivo específico 1, 2 ou 3, ou quanto seja, eu vou ter lá no quadro teórico também estes mesmos marcadores, ou estes mesmos subcapítulos, que vão dar apoio, vão dar a base teórica, a base para a discussão desses objetivos, quando eu tiver os resultados mais adiante na minha pesquisa. E com isso, eu fecho a introdução. É uma introdução definitiva? Não, não é. Tanto é que a gente já fez isso e agora a gente está voltando a olhar essa introdução, ajustar, porque a gente está em outro momento, a gente já entende as coisas de uma forma diferente, a gente já tem uma experiência maior, a gente pode ir lá, ajustar, pequenos ajustes, para poder seguir adiante, vai fazer a revisão bibliográfica, e a gente vai fazer a revisão bibliográfica conforme os temas que a gente já definiu do quadro teórico, ou subtemas do quadro teórico, por isso é bom dar uma olhada antes na introdução primeiro, né, dar uma olhada, certificar, tá tudo bem, porque aí eu vou começar a fazer o levantamento teórico e vou basicamente construir a teoria. Claro que nesse momento do projeto a gente não vai fazer uma revisão exaustiva, há tempo ainda para ajustes, né? O próprio orientador vai ajudar com os ajustes, mas a gente tem que ter uma pequena base, né?
vamos dizer que no quadro teórico a gente tenha 3 subcapítulos no quadro teórico, eu vou ter que fazer 1 ou 2 páginas para cada subcapítulo, então eu vou ter que, pelo menos, ter uns 5, 6, 7 teses, artigos, né, elementos que vão me ajudar a construir essa base teórica. Também vão estar presentes aqueles que eu usei lá na minha introdução, quando eu defini, né, o tema, os autores relevantes, eles vão estar no quadro teórico, como também vão estar aqueles que eu utilizei para fazer, descobrir as lacunas, né, para fazer a problematização. E eu posso também colocar os outros que eu não utilizei, eu posso colocar ali também, eu posso fazer uma mistura de pesquisadores experientes, mais antigos, que são fundamentais, referências para a área, com pesquisadores mais novos que têm esse conhecimento atualizado. Então, eu pego os antecedentes, né, aqueles que definiram os temas, aqueles que começaram as pesquisas, aqueles que são as referências na área, né, os antecedentes teóricos, e coloco junto com os antecedentes da minha pesquisa, que são aqueles que pesquisaram nos últimos 5 anos e que atualizaram essas investigações e que agora eu vou tratar de dar um passinho, pequeno passinho a mais com ela. Isso eu vou colocar, vou construir no meu quadro teórico. A metodologia, se você tem essa tabela da qual eu falei, lá você já vai ver, de acordo com aqueles problemas e objetivos que estão mais próximos do que você quer pesquisar, você já vai ver qual é a metodologia que eles usam. Não só isso, você vai pegar esses artigos que têm uma metodologia próxima ao que você quer usar, que tem a ver com a sua pesquisa, e você pode ver lá qual foi, por exemplo, as técnicas utilizadas, né? Quais foram os instrumentos que eles elaboraram, como eles validaram os instrumentos, porque isso é importante também, a validação do instrumento, porque eu posso dizer assim, olha, eu fiz uma entrevista, aí vão perguntar para você, bom, e de onde você tirou as perguntas da entrevista? Eu pensei o que eu queria perguntar e eu fiz uma lista e perguntei. Não, é aceito. Você tem que ir na sua base teórica tem que orientar as suas perguntas, você tem que distribuir as suas perguntas de acordo com os objetivos da pesquisa. Depois que você fizer isso, você tem que fazer uma carta, explicar qual é a teoria que você usou, quais são os objetivos, colocar as perguntas e enviar para 3 professores para que eles vejam se aquilo é coerente e eles vão validar aquilo para você. Então, dependendo do instrumento, tem diversas formas de validar. Também você pode fazer um piloto, você chama 2 ou 3 pessoas, vem cá, preenche isso aqui para mim, vê se vocês entenderam bem, vê se está tudo claro, se tem alguma dificuldade. Então, você também pode validar com uma prova piloto, mas os instrumentos de coleta de dados, eles devem ser validados. Então, é importante, lá no método, você ver quais são as técnicas que eles usaram, né? E quais foram os instrumentos que usaram, como validaram esses instrumentos. E aí você já vai construir isso na sua metodologia também. Você vai ver como eles fizeram o aspecto ético da pesquisa e constrói o aspecto ético também, que vai na metodologia, vai no final da metodologia, você constrói o seu aspecto ético, você vê como eles colocaram a questão da abordagem, como eles colocaram a questão da natureza, da pesquisa, com relação aos objetivos, se a pesquisa era exploratória, descritiva, explicativa, e você vai seguindo os mesmos parâmetros. Facilita o seu trabalho. Claro que você não faz isso automaticamente, você reflete, você pensa, você valida as informações, mas isso facilita porque te dá uma série de modelos que faz com que você acelere muito o processo. Principalmente agora que a gente está no projeto, a gente pode fazer um projeto bom, consistente e rápido. Rápido, pode fazer até agora, antes de outubro está pronto o projeto, né? Então, é bastante possível isso. Então, talvez até começar a fazer já a revisão bibliográfica para ir adiantando ainda esse ano, se vocês quiserem.
Então, são coisas que vocês devem levar em consideração. O que fazer e o que não fazer na introdução? Generalizações, palavras dúbias, palavras com sentidos amplos, uns investigadores, uma pesquisa falou, essas coisas não se usam. Termos de generalizações, a gente não usa essas coisas, a gente vai direto ao ponto, tudo referenciado. E se você diz uma determinada coisa lá que você tirou de leituras, você coloca as referências. Não deixe de colocar as referências. Então tem que ser objetivo, tem que ter uma linguagem direta, parágrafos curtos, não façam parágrafos longos, parágrafos curtos, de 3 a 5, 3 linhas é pouco, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas o parágrafo, não mais que isso. Que mais? Não antecipe resultados. Tem gente que coloca na introdução, já vai colocando o que ele acha que vai encontrar lá na frente, ou que ele já encontrou, né? Mas ele na cabeça dele ele já fez a pesquisa, ele já tem o resultado, ele já vai antecipando o resultado, né? E coloca lá na introdução. A gente não coloca resultado na introdução, né? Tem que ser uma coisa pensada e clara, direta. Então, a ideia é que a escrita obedeça essa linha, né, dos 5C, seja completa, clara, correta, coerente, concisa, sem ambiguidades e que, na medida do possível, seja curto e simples. Curto e simples. Nada de complicar a escrita, nem fazer parágrafos longos. Não esquecer de dar os créditos, fazer as citações das leituras que a gente fez. Muito cuidado com o plágio, muito cuidado, né? A gente vai falar sobre plágio, de fato a gente já falou de plágio ano passado, a gente vai voltar a falar de plágio, muito cuidado com a questão do plágio. E atentar que toda citação no texto deve estar nas referências bibliográficas e que toda referência bibliográfica deve encontrar pelo menos uma citação no texto. Então, há um casamento, né, direto entre referências bibliográficas e citação. Tem citação? Está na referência bibliográfica. Está na referência bibliográfica, tem que ter citação. Então, a gente pode aplicar o Finer para o projeto e para a pergunta da pesquisa. Ver se os verbos do objetivo ele combina com a abordagem e o método escolhido. Se a gente fez a justificativa. Se eu tenho noção de onde os dados podem ser coletados e eles são acessíveis. Se eu cumpro os aspectos éticos. E se a introdução tem a estrutura dos capítulos todos que eu pretendo fazer na pesquisa. Importante isso também. E é isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, prof. Alguma dúvida? Sim, professor. Diga. Não, é que está tudo bem Tá tudo bem. e que tem muito trabalho por diante, né? Tem, né? Eu acho que as dúvidas vão surgir na hora de colocar em prática isso. Mas nada disso é totalmente novo para vocês. A gente está revisitando as coisas, né? A gente vai começar a avançar mais agora quando a gente começar a revisão bibliográfica mesmo. Que tampouco vai ser uma revisão bibliográfica extensiva. Então, eu já necessito ver agora no trabalho, né, que a gente tem que entregar até final do mês, começo de junho, eu já vou precisar da introdução de vocês feita. E que vocês subam isso na plataforma Moodle.
certo? Eu queria aproveitar e falar um pouco desse texto, que acho que está no material de leituras. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu vou simplificar um pouco a apresentação, vou passar assim um pouco por cima, mas eu acho importante, porque na próxima aula eu já quero fechar esse tema. E essa questão dos paradigmas. Bom, um paradigma é uma visão de mundo. Paradigma é uma forma de interpretar as coisas. Paradigma é a noção que a gente tem do universo, da vida, das coisas. Ah, ela viu levantar a mão. É um pressuposto filosófico. É uma interpretação filosófica das coisas. E essa visão, ela se reflete sempre em princípios que a gente tem, às vezes de forma consciente, mas muitas vezes de forma inconsciente, né? Aquilo entra em nós por questões de cultura, de educação, de formação. São as visões de mundo, né? Os pressupostos que faz com que nós possamos nos relacionar com o mundo objetivo. O mundo objetivo, ele não é captado objetivamente pelos seres humanos. Ele é captado de forma subjetiva. Essa subjetividade, ela obedece a um conjunto de elementos ou pressupostos que faz com que a gente interprete as coisas de uma determinada maneira e outra pessoa possa fazê-lo de uma forma muito diferente. E os paradigmas, eles influenciam na ciência. Se vocês fizerem uma análise histórica, vão ver que na primeira metade do século XX, ainda sob a influência do positivismo, né, das teorias do Comte, a visão científica era uma visão dura, baseada num método científico muito restritivo, sempre nessa relação de causa e efeito. Não havia um espaço muito conformado para ciências humanas, por exemplo. A própria psicologia, psiquiatria, não era considerado ciência. E, de fato, até hoje, tem gente que chama de pseudociência toda aquela ciência que não tem relação de causa e efeito, toda aquela ciência que não tem fatores determinantes, né? Ou que não possam captar um objeto na sua realidade mais crua. E que não possa aquilo ser repetido várias vezes, como se faz nos laboratórios. Então, a ciência positivista era uma ciência muito de laboratório mesmo. Claro que na medida que vai avançando o tempo e vão surgindo outras teorias, né, o construtivismo e depois se associando ao socioconstrutivismo, vão entrando essas questões, né, de que o ser humano é um ser subjetivo e que, portanto, toda a captação do mundo que o ser humano faz passa por esses elementos de subjetividade. E que, de fato, não é nada assim completamente objetivo. É sempre uma relação, né, entre um ser subjetivo e um objeto que está no mundo, mas que não pode ser captado na sua essência objetiva, e sim
na subjetividade humana. Isso já vem desde o Kant, né? Já era anterior, mas isso começa a ganhar campo também já na segunda metade do século XX, e a gente vai ter um crescimento das pesquisas qualitativas, que antes não eram tão reconhecidas, e ainda hoje existe discussão sobre isso, se a pesquisa tem que ser qualitativa, quantitativa, o que é mais científico, o que é menos científico, né? Tem esse tipo de discussão na academia. E também foi surgindo essa visão pragmatista, que vem da filosofia pragmática mesmo, lá do começo do século XX, mas que também vai se desenvolvendo na segunda metade do século XX, se baseando nessa ideia de misturar as duas para ter, vamos dizer, o melhor dos mundos, um pouco de uma e um pouco de outra, para que eu possa ter elementos concretos, objetivos, que possam ser reproduzidos várias vezes, e também aprofundar essa captação objetiva do mundo com uma profundidade subjetiva, né? Um fenômeno humano, que é uma coisa muito utilizada em educação, por exemplo, né? As pesquisas em educação, ou tudo que tem a ver com avaliações também, pesquisas que avaliam alguma coisa, acabam usando esses elementos, né? Triangulando os dados objetivos com dados subjetivos para poder, se você captou experiências subjetivas, para poder dar concretude a essas experiências. Ou se você captou coisas concretas para poder dar profundidade, né, dimensão subjetiva a esses elementos concretos. Tudo isso dentro dessa questão dos paradigmas e como isso vai influenciando nas próprias abordagens e metodologias. E esse autor aqui tem essa obra de 1962, mas ele desenvolve a sua teoria logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que ele fala das estruturas das revoluções científicas. E é muito interessante entender o que ele quer dizer com revolução científica. Ele era um físico americano, e ele falava, né, como essas visões paradigmáticas geram modelos, e esses modelos vão gerando pesquisas que buscam solucionar problemas, e vão solucionando os problemas. Então, por que as pesquisas eram mais positivistas e agora já não são tão positivistas, ou não são tão positivistas em todas as áreas? Porque as pessoas vão solucionando os problemas, mas vai chegar um momento em que as pesquisas que estão dentro daquele paradigma já não conseguem solucionar todos os problemas. E aí começam a surgir problemas sem soluções. E quando esses problemas sem soluções crescem muito, então esses problemas começam a contestar os próprios paradigmas. Então ele dizia que existe sempre uma visão paradigmática, há um desenvolvimento de uma disciplina científica que vai avançando dentro dessa visão paradigmática, vai solucionando os problemas, né? Ela vai se inserindo, ela vai se constituir como um elemento científico na solução dos problemas, mas chega um momento que ela já não dá conta de solucionar todos os problemas, e isso gera uma crise. E essa crise, uma revolução nas estruturas científicas. Ou seja, se busca desenvolver novas visões, ou se expandir os paradigmas existentes, ou criar novos paradigmas, para que surja uma nova ciência que vai dar conta de todos os problemas anteriores, que os paradigmas anteriores tratavam, mais aqueles problemas que os paradigmas anteriores não conseguiam tratar. E aí ela se torna uma nova disciplina que vai dar conta do desenvolvimento científico nessa nova etapa, até que ela começa outra vez a não solucionar todos os problemas, ela entra em crise outra vez, surge uma nova revolução e surge uma mudança outra vez de paradigma. Então ele dizia
que a ciência ia evoluindo, não porque o conhecimento ia se acumulando, ia evoluindo ao longo do tempo dentro de uns paradigmas, mas sim a ciência evoluía porque chegava num momento em que a ciência já não conseguia chegar às soluções e, portanto, surge um novo paradigma. Um novo paradigma que vai buscar novas respostas. Isso aconteceu, por exemplo, na física, com a mecânica de Newton. A mecânica de Newton explicava todos os problemas macros do universo. Mas quando a gente foi para buscar aplicar isso nos elementos micros, a nível atômico, ela não funcionava. E aí surgiu um novo paradigma, que não era mais a mecânica, a física mecânica de Newton, mas sim a mecânica quântica, que surgiu praticamente no século XX, que vai dar outras explicações, mas as duas juntas, elas não conseguem resolver todos os problemas, e vai chegar um momento que a gente vai buscar uma nova solução. Isso pode passar em qualquer ramo da ciência. Então, ele dizia que a evolução da ciência não é esse acúmulo dentro de um paradigma, dessa evolução, dessa contribuição, mas sim esse processo em que ela já não dá conta, que vem uma crise, essa crise gera uma revolução e isso dá oportunidade para nascer um novo paradigma. Claro que no slide está mais completo, tem mais informação, tem um texto também, uma síntese no material de leitura sobre as revoluções das estruturas científicas, para vocês darem uma olhada. Não é um texto assim que tem uma aplicação direta no que a gente quer fazer, mas é uma reflexão muito interessante. Eu acho importante, uma leitura fácil, rápida, para entender essa visão das estruturas, né, de como a ciência evolui. Alguma questão, alguma pergunta? Não me parece não, prof. Estamos bem? Hilde, tudo bem, Hilde? Tudo bem, prof. Noé, tudo certinho? Sim, professor. Estou escutando enquanto estou ajudando meu pai, mas estou escutando a aula. Tá bem. Martina? Tudo bem, professor? Tá. Rodrigo? Tudo bem, professor? Tudo certo. Liz? Liz? César? Tudo bem, professor, mas é muita informação. Não, aqui é pouca informação, porque isso tudo a gente já viu ano passado. Também. A gente já viu tudo no ano passado. Tudo isso é uma repescagem. Não tem nenhuma informação nova. Aplicar. Mas tem que estudar, César. Tem que estudar. E sim. Bom. Diga, Noé. Professor, uma consulta. Os vídeos da aula dá para descarregar depois? Eu acho que sim. Sim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dá para... Tá tudo na pasta, só esse que ainda não. Assim que ele for subir completo, eu já subo lá na pasta de vocês. Tá aí na plataforma Moodle, gravações. É só vocês entrarem na pasta, estão os vídeos, dá para baixar. Ah, tá bom. Obrigada. Dá para baixar, se você quiser, você joga isso no YouTube, privado, não põe isso a público. Disso você compartilha no notebook LM e você estuda no notebook LM. Isso que eu quero fazer. Essa página um senhor tinha recomendado, para mim é a melhor de todas. Só não põe os vídeos públicos no YouTube, por favor, põe ele privado.
Sim, eu acho que do mesmo Drive, se dá para baixar, não dá para, não sei, chamar. Talvez pelo Drive mesmo ele permita. Obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Nos vemos na próxima quarta-feira e até o final de maio, começo de junho, a introdução de vocês completinha lá, revisada na plataforma Moodle, que a gente vai começar a revisão bibliográfica e a gente vai fazer o quadro teórico. Quadro teórico e logo a metodologia, porque na mesma revisão a gente já pode ir delineando a metodologia. Isso a gente vai chegar aí para julho, agosto, a gente vai chegar, depois revisar, e se der, a gente já começa a fazer a revisão bibliográfica mais completa. Agora, recomendo que vocês façam, se o título de vocês já está definido, consolidado, que vocês já registrem o título no ISL, que vocês tenham já o tutor, busquem os tutores, porque agora, no segundo semestre, vocês já vão apresentar o projeto de vocês no ISL. E já tem que ter o tutor, porque o tutor tem que assinar o projeto. E se é possível, lá para novembro, outubro, novembro, já começar a fazer a revisão bibliográfica e preparar o trabalho para defender no primeiro semestre do ano que vem. A gente vai ter 3 datas para fazer a defesa. Eu vou ver as datas, mas eu acho que vai ser alguma coisa assim como fevereiro ou março, depois junho e depois setembro. E depois de setembro não tem defesa. Ainda vou divulgar as datas. Então, se vocês pegam já no começo, né, se pegar de fevereiro, por exemplo, é fantástico. Para fazer, para expor depois, a gente já tem que ter também todas as extensões universitárias. Tem. Tá. Tem que ter. Mas, olha, a gente está oferecendo 10 projetos, né? A gente apresentou 10 projetos de extensão este ano. O mínimo que a gente tem apresentado são 7 por ano. Assim, tem projeto de extensão para todo mundo. Só que se você vai deixando, aí complica a sua vida. Tem muitos que são virtuais, nem precisa estar presencial. E vocês têm que aproveitar e se liberar dessas coisas todas. E o trabalho final de curso costuma ser uma trava muito grande. Então, vocês têm que priorizar isso, porque se vocês vencem isso, o resto vai ser mais fácil. Então, vamos trabalhar com essa mentalidade de a gente fazer o projeto agora até agosto, setembro, e fazer a revisão bibliográfica antes de terminar o curso. E aí já não a revisão bibliográfica para o projeto, a revisão bibliográfica final mesmo, né? Final. E vamos ver. O ideal mesmo é que a gente tivesse que terminar esse projeto já nesse ano, né? Como acontece em muitas licenciaturas, né? Quer dizer, o aluno não termina o curso se não entrega o projeto. A apresentação do projeto é uma disciplina. Se ele não faz aquilo, ele não termina o curso. Bem, é isso aí. Se estivesse falando, dê uma olhada lá na plataforma Moodle, vejam as atividades que tem e qualquer coisa estou à disposição. Aqui eu vou parar a gravação, deixo um abraço para todos vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem.